Bom dia para você que está assistindo esta mensagem neste dia 10 de janeiro de 2021, no nosso culto de domingo pela manhã. Eu fui impedido de estar com você, mas estou usando aqui essa tecnologia para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu creio vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, está assistindo num outro horário, à tarde, à noite, num outro dia. Se você chegou até aqui, eu creio que Deus tem um propósito nisso. Ele vai abençoar a sua vida, ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos abençoe, para que nos conduza nesta reflexão. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse meio este, Pai, que tem sido usado para abençoar tantas vidas. O meu pedido ao Senhor é que o Senhor venha primeiro dar condições ao nosso coração de receber a palavra de uma forma adequada, que sejamos uma terra arada, uma terra preparada, afofada, pronta para receber a semente. Ó Deus, que o resultado dela também, este é o outro pedido que faço, agrade a Ti, exalte a Ti, glorifique ainda mais o Teu nome. Obrigado por esse tempo, obrigado por este que me ouve, obrigado por esse que chegou meio que por acaso aqui nesse vídeo. Eu creio que o Senhor vai conduzir tudo, eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero dizer a você, eu tenho um título para essa reflexão, que é Aprendendo a Ser Obediente. Nós vamos falar sobre obediência, né? Quando uma pessoa ela é tida como desobediência, por duas razões ela tem esse título. Ou ela é uma pessoa que traz consigo pequenas marcas de desobediência, né? Ao longo da vida, essa pessoa pratica pequenas coisas que faz com que ela ganhe esse título. Ou então é uma pessoa que uma única vez praticou uma desobediência muito grande e acabou ganhando o título. É Jonas o caso aqui do meu exemplo, né? Jonas desobedeceu a Deus de uma forma extravagante, uma grande desobediência, e acabou se tornando aí, aos olhos de muitos, como o profeta desobediente. Mas não só de grandes desobediências se faz um desobediente, né? Um desobediente também é formado ali nas pequenas ações. Qualquer pessoa que tem sobre si o cuidado de outros, sabe da importância das pequenas desobediências, porque ela pode gerar uma grande desobediência, né? Um pai, um professor, um patrão, um pastor, um líder, todos que ocupam essa posição, uma posição de destaque, uma posição de condução de outros, já deve ter visto que uma grande desobediência ela foi construída em pequenas ações, né? Foram pequenas coisas ali que a pessoa foi fazendo e acabou levando-a a desobedecer de uma forma grandiosa. E eu tenho comigo um texto muito interessante que me traz um temor, né? Porque Deus cobra do profeta Eli, em 1 Samuel 3,13 fala isso, porque este não repreendeu seus filhos, não disciplinou seus filhos. Deus espera de nós, e isso que Ele espera de nós, Ele pratica também, né? Isso nos revela que Deus está de olho em nós. Ele está olhando para nós ali, Ele está nos percebendo, Ele está vendo as nossas obediências, as nossas desobediências, e à medida em que nós vamos obedecendo, vamos passando de níveis, né? Provérbios capítulo 15, 3 diz o quê? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então Deus está vendo tudo. Deus está olhando para tudo. Deus tem essa didática, nesse olhar lançado sobre nós. Ele vai começando simples, vai colocando desafios simples, à medida em que a pessoa vai obedecendo, vai cumprindo aquilo, ela vai avançando. Então, se você perceber, nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram esses níveis, né, em muitos fatores, em muitas coisas. Né? Ezequiel 47 fala uma coisa interessante, é uma visão de um rio que fluía do templo, e o rio, ele, à medida em que ele ia se distanciando do templo ali, ele tinha sua profundidade medida. E chegou num determinado momento que não podia se atravessar nem a nado, a não ser a nado, né? De tão profunda as águas. Mas exatamente ali naquele lugar, naquele nível, havia muito mais vida do que no nível inicial. Então isso fala de uma escala, né? De uma condução de Deus do simples ao complexo, né? Do simples ao grande. Então é interessante isso. O apóstolo Paulo também ele fala de níveis. Quando ele vai falar na igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele fala dessa condição, né? Ele deu leite ao invés de alimento sólido, porque eles não estavam preparados ainda. Então isso fala aí de níveis. Não, eu não pude falar a vocês dessa forma, eu tive que dar leite porque vocês ainda não estão preparados, esperava-se que já estivessem,
E, de uma certa forma, Paulo lança uma esperança para que eles alcançassem aquela maturidade que lhes daria condições de receber o alimento sólido. Então, só trouxe esses dois exemplos para a gente perceber como os níveis eles são importantes. Então, vamos analisar, dar uma olhada numa didática de Deus aqui, através de uma simples ordem que ele dá. Ele buscava preparar o povo para receber todas as leis. Nós temos no Antigo Testamento um momento muito interessante, que é o momento antes da lei, que a aproximação de Deus era uma aproximação muito mais voluntária, porque não havia uma lei que estabelecesse essa aproximação, mas quando a lei é estabelecida, precisa também se desenvolver uma didática de obediência a essa lei. Precisa fazer com que aquelas pessoas se voltassem para essas leis. Então Deus ele marca, antes desse período de lei, Deus ele marca pequenos pedidos para ver o coração, a disposição. Um clássico pedido é o pedido que Deus faz a Abraão, para que ele sacrificasse o seu filho. Então Deus marca ali e vai mostrando, através de seus pedidos, a disposição do coração do homem em obedecer. Mateus 25, 21 fala sobre a parábola do servo que foi fiel no pouco e por isso foi colocado sobre o muito. Mais um texto aqui mostra nível. A fidelidade, a aprovação, a obediência ali no pouco, podemos estender esse versículo a outras áreas, né? Nos levará a uma condição de maior, a uma condição maior, seja ela qual área for. Então a atenção às pequenas coisas podem nos levar às grandes coisas. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Por que nós estamos falando disso aqui, de obediência, e nós vamos falar especificamente de obediências a coisas simples. Por quê? Porque a obediência a coisas simples nos levará a grandes coisas. Então tem pessoas que vão negligenciar isso. Não tem problema não, é só uma coisinha. Não, se nós não tivermos Mateus 25 na cabeça, a gente vai acabar falhando. Quem é fiel no pouco será colocado numa promessa. O servo foi chamado, foi dito para ele assim, olha, você foi fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Então se você tem no coração o desejo de ser colocado sobre o muito, esse muito não significa só uma questão material, por favor, não reduza a palavra de Deus apenas a isso. Esse muito é muito mais do que ter dinheiro no bolso. Tem muita gente com dinheiro no bolso que está no pouco. Para mim, está no pouco. Então, é importante que você entenda isso. Eu quero ser colocado sobre o muito, então eu preciso dar atenção a pequenas coisas. Coisas simples, coisas que aos meus olhos, um dia talvez foram banais, mas que por eu receber de Deus essa palavra, eu entendo que eu preciso me dedicar a isso, eu preciso olhar isso. Então, em Êxodo capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia aí, se você assim desejar e puder, recomendo que faça. Capítulo de número 16, nós temos a história do surgimento do maná. É o contexto do maná. O maná é o pão que Deus deu ao povo de Israel durante os 40 anos que estiveram no deserto. Do versículo 1 ao versículo de número 3, eu vou falando aqui, depois nós vamos ler alguns versos aqui. Do versículo 1, pode deixar aberto aí, capítulo 16 de Êxodo. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos aqui, Deus relata a chegada do povo a Elim, a reclamação pela ausência de comida e a manifestação de um desejo inusitado. Eles falam assim, né? Quem dera, olha só, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Então eles não chegaram ali Elim, né? Eles partiram de Elim e quando eles chegaram aqui no deserto de Sim, eles disseram isso, né? Quem dera Deus tivesse nos matado lá no Egito. Olha que fala pesada. Vamos perceber aqui o coração desse povo para depois pensar aqui nessa didática de Deus em desafiá-los à obediência. Do versículo 4, aí uma porção maior, ao versículo de número 12, tá? Deus ele promete alimentar o povo, mas deixa clara a sua intenção através de Moisés ali, né? A clara intenção a Moisés, no versículo de número 4. Deus diz assim: eu lhes farei chover pão do céu, né? Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Está aí, né? No finalzinho, na parte B, no finalzinho aí do versículo de número 4, com isso os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. Deus estava ali interessado em provar o coração. Então vamos voltar aqui a um pensamento que eu acabei de compartilhar com você. Deus está de olho na nossa obediência.
e ele, em situações, permite que esta obediência seja provada através de pequenas coisas. Com isso, porém, eles aprovam, tá bom? Do versículo 13 ao versículo 15, eles são surpreendidos, então, com o maná. Eles recebem esse presente aí, que é o maná. E do versículo 16 ao versículo 30, né, são dadas instruções simples e vemos como o povo lidou com essas instruções. Então é aqui que eu quero ler com você, quero recomendar você que leia comigo do versículo de número 16, capítulo 16, versículo de número 16 ao versículo de número 30, nós vamos fazer essa leitura agora. Tá aí? Tá aí comigo? 16, 16. Diz assim a palavra de Deus. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para os 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Então, perceba aí como foi essa didática de Deus nesse fornecimento desse alimento que durante 40 anos fez parte ali daquela geração. Então, as instruções, vejam que o Senhor deu a eles instruções simples, não foram instruções complexas. Então, quais foram as instruções que Deus deu? Vou falar para você que 5 instruções que eu percebo nesse texto. A primeira instrução, recolham o quanto precisarem. Nós vemos isso aí no versículo de número 16. Recolham o quanto precisarem. O que vocês precisarem, vocês podem recolher. Essa foi a primeira instrução. A segunda instrução dada por Deus ao povo. Recolham o que precisarem, mas para um dia apenas. Versículo 19. Estamos na segunda instrução. Vai anotando aí, você que gosta de anotar. Primeira instrução, Deus diz para eles, recolham o quanto precisarem. Na segunda instrução, recolham, mas recolham só por um dia, no versículo 19. A terceira instrução, recolham o necessário, mas precisa ser pela manhã, antes do sol esquentar. Essa não é uma instrução direta, mas você consegue percebê-la claramente no versículo de número 21, quando diz aí que cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo derretia. Então havia uma instrução ali, não direta, mas havia uma instrução. Ou recolhe de manhã, ou vai perder a chance de ter comida naquele dia. A quarta instrução, trabalhem dobrado na sexta e guardem para o outro dia. Então chegavam na sexta-feira, o que eles assavam, o que eles preparavam, além da colheita que faziam, precisava ser tudo dobrado, porque no sábado eles não iriam fazer aquilo. Então eles precisavam colher, preparar, guardar. Então esta seria a quarta instrução. E a quinta instrução, quinta e última instrução que eu quero analisar com você aqui, que Deus dá a eles, não saiam para buscar o pão no sábado, vocês não o acharão no campo. Está lá no versículo 26.
Então, eram só essas 5 instruções que Deus deu. Eu vejo aqui 5 instruções. Podemos aqui, numa análise mais profunda, talvez até encontrar outras. Mas são 5 instruções dadas por Deus. Então, analisando cada instrução aqui, eu vou agora analisar cada uma delas com você, depois vamos fazer uma aplicação de cada uma delas. A primeira instrução para mim, aliás, ela fala da ordem para se fazer algo de uma forma natural, algo que já era natural, né? Infelizmente tem gente que falha no cumprimento daquilo que é natural. Por que é natural? O primeiro pedido é que eles saíssem para colher. Esse é um pedido muito natural. Imagina você, uma pessoa com muita fome, e tem diante de você a oportunidade de matar a fome. Isso é um pedido natural. Estou com fome, então eu vou resolver. Não precisa insistir muito para eu obedecer a ordens naturais. Se eu estou com sede, eu bebo água. Tem água franqueada, disponível a mim, eu vou lá e faço. Mas aos que se opõem a fazer aquilo que é óbvio. Por isso eu trouxe esse exemplo aqui para nós, né? Embora o povo tivesse tido bom êxito nessa, né? Estavam famintos, cai lá o pão, eles olham para aquilo e eles partem para cima. É uma obediência muito fácil. Nesse ponto, né, o povo, então, eles obedeceram. O povo obedeceu. Eles estavam com fome, versículo 3 diz isso, e agora não tinham diante de si um pão com gosto de bolo de mel. Eu quero fazer uma pergunta para você. É o versículo 31 que fala que o pão tinha esse gosto, diz a palavra de Deus, o capítulo 17, versículo 31. O povo chamou de maná, aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Eu não sei se você já comeu aqueles pãozinhos de mel. Meu irmão, misericórdia, não precisa nem fazer força para me mandar comer aquilo, né? É uma ordem muito natural. Se eu estou com fome, aquilo está lá e alguém fala comigo, coma, rapidinho vai ser devorado. Não vai levar nem um segundo. Então, esse é o tipo de ordem simples e óbvia. O versículo 17 diz, os israelitas fizeram como lhes fora dito e recolheram. Então, me mandaram, eu vou fazer. Estou com fome, juntou o útil ao agradável. Mas por mais que seja óbvia a ordem, existem pessoas que Deus pede para que elas façam aquilo que é óbvio, que é bom para elas, que até elas precisam e até desejam, mas elas andam no caminho contrário. Então eu queria que você pensasse nisso. Deus começa às vezes com a gente, nos fazendo um pedido de obediência em coisas simples. E às vezes nos recusamos a obedecer a Deus numa coisa tão simples, tão banal. E até desejada e necessária a nós. Queria que você guardasse isso daí. A segunda instrução ali, né, que Deus dá, eu vejo como a instrução do freio. Podem recolher o que precisam, mas só para hoje, pois amanhã darei novamente. Por isso que eu falei aqui que essa para mim é uma instrução do freio. E até onde vocês vão. Vocês podem fazer, já é natural, vocês têm esse desejo, mas tem um limite. Essa ordem exige também uma confiança naquele que prometeu. Diante de tanta fartura, alguns pensaram melhor se precaver. Eles estavam com muita fome, mataram a fome, mas talvez pensaram, será que amanhã vai ter? Guardaram para o outro dia. O versículo de número 20 diz isso. Mas a palavra de Deus diz assim, mas aquilo criou bicho e cheirou mal. Ou seja, não pôde ser aproveitado. E esse então pode ser um exemplo para nós, né, irmãos, do que acontece quando nós extrapolamos os limites. Quando nós não entendemos que a obediência, ela, como em primeiro lugar nós falamos aqui, ela pode nos levar, pode ser uma obediência em uma coisa natural, uma coisa necessária a nós, que Deus nos dá, mas também, mesmo sendo necessário, Deus pode estabelecer um limite, falar assim, mesmo sendo importante e necessário para você, há um limite. Quando Deus determina um limite e nós queremos ir além, nessa condição, eu quero que você guarde bem essa palavra. É o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Nós inutilizamos os resultados. Acaba que nós inutilizamos os resultados. O que aconteceu? Guardaram por outro dia e cheirou mal. Não prestou para nada. Nesse caso, mais é zero. Ou, nesse caso especificamente, nem zero, é negativo. Que eles não só perderam o que guardaram, mas também tiveram que lidar com o mau cheiro, com os bichos e com a indignação de Moisés. Depois você pode conferir o versículo 20. Então, eles tiveram que lidar com essas... Então foi negativo o resultado. Não foi nem empate, não foi nem zero. Foi menos que zero. Então,
quando nós não entendemos a obediência a Deus como também um limite, o mesmo Deus que fala para nós assim algumas coisas que nos são necessárias, eu vou usar o próprio alimento, né? O alimento nos é necessário, nosso Deus sabe, e Jesus disse lá no Novo Testamento, vosso Pai sabeis que necessitais delas, mas também Deus pode estabelecer um limite. Jesus mesmo foi um exemplo de jejum, busca, então Deus também estabelece limites nessa área. Então, estou usando como exemplo, mas você deve ampliar aí para a sua vida, para outras questões da sua vida, quando Deus fala para você assim, olha, você tem um limite, seu limite é até aqui. Você só pode ir até aqui. Então, quando Deus fala dessa maneira, Deus está dando a você também uma prova para ver seu coração, se ele está ou não ligado à obediência. A terceira recomendação, ela veio de uma forma indireta, né? Como eu disse para você, que eles tinham que, acredito que eles descobriram que só tinha um período do dia para pegar o pão. Versículo de número 21. Quem deixasse para depois ficaria sem o pão. Então, eu tiro aqui um exemplo simples, mas importante. Às vezes, Deus nos dá uma instrução e condiciona o cumprimento daquela instrução a um tempo específico. E nós queremos fazer no momento que julgamos ser o melhor. Então, o pão era para ser colhido de manhã, não era de tarde. Pela manhã. Se aquele que estivesse mais cansado dissesse, hoje eu não vou pela manhã não, Deus tem que me dar à tarde. Ele ficaria frustrado, deixaria a família dele sem alimento. Né? Então, um grande exemplo foi o próprio povo de Israel. Não sei se você já leu essa passagem, capítulo, quando eles enviam lá os 12 espias, terra prometida, um pouco mais à frente aqui, eles estavam confiando em Deus, 10 desanimaram, o povo então foi influenciado por esses 10, Josué e Caleb mantiveram-se ali firmes, isso está lá em Números capítulo 14, versículo 28 a 38. Aí eles ouviram lá uma palavra de Deus que eles não entrariam na terra por conta daquela postura, pela ausência de fé. Aquele era o tempo para eles fazerem aquilo, mas eles retrocederam. Quando eles ouviram a sentença de Deus, então, alguns tentaram entrar na terra, mas já não era o tempo de Deus e fracassaram. A ordem do tempo é importante, por isso não há uma recomendação. Por isso, há essa recomendação, aliás, importante em Hebreus 3, 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, mas apesar disso, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração, né? E Deus diz assim que eles não entrariam no descanso dele. Então é importante nós pensarmos que existe um tempo. O tempo ali, ele foi essencial. Os seus corações estavam sempre se desviando, eles não reconheceram os caminhos de Deus. Aí Deus fala, Deus diz assim, né? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Por quê? Saíram do tempo. O tempo era aquele, quando Josué e Caleb voltaram falando, não, vamos subir que Deus está conosco. Eles retrocederam, perderam o tempo, e os que subiram depois morreram. Os que se arrependeram, não, então vamos lá, perderam o time e acabaram sofrendo as consequências, pagando com suas próprias vidas. Então, obediência também é tempo. Às vezes Deus te pede uma coisa num tempo. E às vezes a pessoa ela quer ajustar o pedido de Deus à sua realidade de tempo. Não tenho tempo agora, quando eu tiver eu faço. Então é importante nós pensarmos isso. Deus também está nos provando com relação ao tempo. Aquilo que Ele te pede hoje é para hoje. Aquilo que Ele te chama a fazer hoje é para fazer hoje, não amanhã. Então eu queria que você considerasse isso. Ok? Vamos andar aqui um pouco mais. A quarta instrução, então, ela fala de esforço dobrado. A ordem que exigia mais a comunidade de Israel. Podemos pensar aqui no exemplo de instrução de Deus que nos desafia a fazer mais, ir além, e isso para o nosso próprio bem. O trabalho extra que eles teriam, né, na sexta os beneficiaria no sábado. Então era para fazer 2 colheitas, era para preparar 2 bolos, então 2 medidas, né, as famílias grandes, pequenas, todas elas precisavam fazer o dobro que estavam acostumados a fazer. Então a gente precisa pensar nisso, no desafio que Deus nos apresenta, que nos exige mais, mas que por fim nós mesmos seremos beneficiados. Então pense, chegou na sexta-feira aqui, a ordem é o seguinte, hoje tudo dobrado, tá bom?
2 colheitas, o dobro de colheita, o dobro de preparação para vocês no sábado não fazerem. Então, existe também a obediência do dobro. O desafio que Deus nos dá é em obedecer mais do que nós temos feito, fazer mais do que nós temos feito. Eu quero que você guarde isso. Às vezes o desafio que Deus lança sobre a sua vida é esse desafio, para você fazer mais do que você tem feito. Talvez você olhe para a sua vida, eu estou obedecendo a Deus, mas Deus está olhando para você falando assim, não, meu filho, é para você fazer o dobro, para você fazer mais. Eu esperava que você fizesse mais. Tem muita gente presa nesse convencionalismo, né? Não, isso aqui, e às vezes nós queremos, com relação às nossas obrigações, fazer o mínimo. Já parou para pensar nisso? Nós queremos fazer o mínimo. Digamos que você tenha que pagar lá uma taxa que o governo estabelece. Ninguém vai falar assim, poxa, eu queria pagar mais dessa taxa. Dificilmente, nós estamos acostumados a fazer o mínimo. É isso aqui que eu tenho que fazer? É o mínimo. É o mínimo. Nenhum esforço para fazer a mais. Agora, na nossa relação com Deus não é assim. A obediência, ela pode e deve, em muitos casos, Deus vai nos desafiar a fazer mais. Aí é você com Deus. Deus vai desafiar você a fazer mais do que o que é convencional. Não que fazer algo só não seja suficiente, mas Deus vai desafiar. Perceba que aqueles que fizeram pouco não tinham para o sábado. Às vezes Deus está permitindo para que você tenha para o amanhã. Então é uma coisa a se pensar. E isso tem a ver com essa quinta e última instrução, que era o dia do descanso. Às vezes a obediência exige o não fazer e não somente o fazer. Pense comigo. Um desobediente não é só uma pessoa que faz algo errado. Um desobediente também é a pessoa que deixa de fazer. Então, a sexta-feira era um dia de fazer mais. E no sábado, a obediência estava relacionada em não fazer. Seriam obedientes aqueles que não fizessem. Então, a obediência, aliás, eu não sei se eu troquei aqui na fala, mas a obediência nem sempre está associada ao fazer. Perdão, não a desobediência, mas a obediência nem sempre está associada ao fazer. Mas às vezes a obediência está também associada ao não fazer. Eram obedientes aqueles que no sábado não faziam, já tinham feito na sexta. Eles tinham uma ordem muito simples, que era não sair para colher o alimento que também não tinha no campo. Os que saíram provavelmente ou comeram demais na sexta-feira ou não prepararam nada na sexta-feira. Né? Então deixaram, talvez não acreditaram, talvez esqueceram. Né? O trabalho na sexta era importante. Deus estava dando condições para que eles preparassem o descanso deles. Não era para comer tudo. O descanso exigido por Deus exigia deles uma preparação anterior. Era algo que, para ser obedecido, precisava de preparação. Às vezes Deus nos testa dessa forma também, né? Talvez você já tenha tido essa experiência de receber mais de Deus num dia para que você pudesse descansar no outro. Os que não obedecem recebem mais, mas não entendem o propósito de Deus por mais e acabam falhando nessa instrução de Deus. Alguns do povo não se prepararam e Deus falou com Moisés, até quando, versículo 28 aí, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Coisa simples, até quando? Eu estou falando para você, hoje não é para fazer nada. Coisa difícil, né, irmãos? Nesse tempo nosso, em que nós fazemos tantas coisas, corremos atrás do vento, como diz Eclesiastes, a gente deixar de fazer é quase um pecado. Mas às vezes a obediência está no deixar de fazer também. Eu quero concluir com você que nós vimos nesse episódio do povo hebreu, então, 5 instruções pelas quais Deus pôs o povo à prova. Deus também nos prova, não para nos reprovar, como eu já disse aqui, mas para nos fazer atravessar o deserto da vida cheio das provisões, cheios das suas provisões e ainda adentrarmos a terra prometida, que é a nossa salvação, o símbolo da nossa salvação em Cristo Jesus. Então o deserto é como os dias que vivemos, a terra, e a terra prometida, nós temos esse vínculo, inclusive na palavra de Deus, a terra prometida é a esperança que nós temos em Cristo. Então, enquanto estamos andando aqui, Deus vai nos testando na obediência. Precisamos andar em obediência plena ao Senhor. Suas instruções a nós são capazes de produzir em nós, né, grandes resultados quando são obedecidas. Lembre-se do que falou Maria aos serviçais,
Gosto muito dessa passagem na festa em que Jesus foi convidado, lá no casamento de Caná da Galileia. Capítulo 2, versículo 5 de João, tem lá a frase de Maria: façam tudo o que ele lhes mandar. E Jesus assim mudou a realidade daquela festa. A obediência muda a realidade de vidas. Então, quando você se dispõe a obedecer, pode ter certeza que Deus é poderoso para mudar a sua realidade. Então, fazendo um resumo aqui para a gente guardar bem no nosso coração. Obedeça aquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio precisa ser obedecido também, porque tem gente que não está obedecendo nem o que é óbvio. Limite-se a fazer, em segundo lugar, o que Jesus lhe pede. Não passe do limite que ele estabeleceu. Não passe. Às vezes Deus estabelece um limite. Eu sei que tem um ponto aqui que fala do dobro, mas existe também um ponto aqui, como esse ponto 2, que fala do limite que Deus estabeleceu. Não vai colher mais. Então a gente precisa sempre estar olhando para esses dois lados. Porque vai ter hora que Deus vai pedir para você se limitar e vai ter hora que Deus vai pedir para você dobrar. Seja zeloso, em terceiro lugar, em obedecer no tempo. Às vezes Deus estabelece um momento que a nossa obediência em algo deve se manifestar. É naquele tempo. Perder esse tempo pode significar também perder a nossa bênção. Quarto, obedeça mesmo que a ordem lhe exija o dobro. Lembre-se que Deus age em todas as coisas, diz lá Romanos capítulo 8, versículo 28, para o bem daqueles que o amam. Então Deus está agindo. Então, vai lá, faz o esforço. O esforço no Senhor não é vão, porque Deus é o galardoador, é o abençoador. E por fim, às vezes a obediência significa não fazer nada e descansar em Deus. Eu não sei se você talvez esteja nesse quinto ponto aqui. Talvez a obediência é não fazer nada. Senhor, eu quero te obedecer, então não faça nada. Deus também pode dizer isso a você. Espero que essa palavra tenha abençoado grandemente a sua vida. É o desejo do meu coração. Eu quero agora entregar esse momento a Deus, orar por você que me ouviu até agora, chegou este momento. Eu quero pedir a Deus que Deus ajude você a colocar tudo aquilo que nós falamos e compartilhamos aqui em prática na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és um Deus grande e que não há limites para o Senhor. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está com esse meu irmão na igreja, o Senhor está com esse irmão em sua casa, com esse irmão que está assistindo no carro, no celular, em outro lugar. Pai, em nome de Jesus, seja onde estiver esse irmão, Pai, que o Senhor o alcance com o Teu poder, Tua graça, dando-lhe agora, Pai, capacidade, condições de obedecer aquilo que o Senhor pede a Ele, da forma como o Senhor pede, no tempo que o Senhor pede, e mesmo que esse pedido seja não fazer, que Ele obedeça, Pai. Dê a todos nós essa força. O Senhor, como diz Filipenses capítulo 2, é aquele que opera o querer e o realizar, e nós pedimos ao Senhor essa ação do Teu Espírito sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Que as Tuas mãos, Pai, estejam estendidas sobre este que assiste, sobre este que recebe, sobre este que guarda esta palavra no seu coração, Pai. Para que no Teu nome seja glorificado. Nós vivemos nessa terra, estamos nesse deserto e queremos ser marcados, vistos como o povo da obediência a Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos liberta de toda dificuldade, toda barreira. Talvez ao pregar, ao ouvir essa mensagem aqui, esse irmão percebeu na sua vida algumas dificuldades com relação à obediência. Pai, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, todos os impedimentos, todos os obstáculos. Ó Deus, eu creio no Teu poder, na Tua graça, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Guarde essa palavra no fundo do seu coração. Um dos benefícios de nós termos a palavra gravada é que você pode repetir, ouvir outras vezes e assim desfrutar ainda mais daquilo que foi dito, colocar em prática. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.